Gente, agora como eu prometi pra vocês, né, que a gente ia fazer isso em algum momento do canal, e algumas pessoas pediram também, é um quadro novo que a gente vai fazer, que é falando sobre futebol, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, que, enfim, acho que tem mais gente do canal que gosta também, e a gente vai fazer um quadro aqui pra falar um pouco sobre esportes, porque a gente tem que tomar esse lugar, né? Assim, de ocupar esse lugar para falar, para pensar o esporte, para falar sobre o esporte, porque eu acho que o futebol, especialmente, incide sempre sobre lógicas discursivas que são muito discriminatórias, né? E, enfim, é um esporte que é majoritariamente composto por um discurso masculinista e eu acho isso muito... Enfim, temos várias questões. O que foi que aconteceu? O Cristiano Ronaldo, ele ganhou a Nations League, fazendo um gol que levou Portugal para prorrogação, depois para os pênaltis, e fez Portugal ganhar mais um título, inclusive em cima da Espanha de Lamine Yamal, que para mim hoje é um dos principais jogadores do mundo, mesmo eu achando que ele não é o melhor do mundo, tá? Porque eu acho que a métrica do melhor do mundo deveria ser realmente métricas quantitativas, tá? E tem muita gente que discorda de mim, tem muita gente que vai discordar de mim, mas para mim, enquanto você não estabelecer um critério específico para traçar o que é o melhor do mundo, uma quantidade de gols, uma quantidade de assistências, ou enquanto for na verdade, eu acho que a gente tem um problema, assim, porque o Cristiano Ronaldo e o Messi, eles conseguiram, pela forma como eles performavam durante muito tempo, estipular um padrão para você conseguir dizer quem que era o melhor do mundo e quem que não era. Quando o Cristiano Ronaldo e o Messi, que eram seres assim, extraordinários, fora de série, acima da média, eles saíram de cena no futebol europeu, esse padrão, que era um padrão muito quantitativo, porque eles conseguiam. O Messi chegou a fazer 91 gols em um ano, né? Quase 100 gols, fazendo 70 gols numa temporada. O Cristiano Ronaldo fez 63 gols numa temporada, com assistências e títulos, né? Então você tinha uma métrica que era quantitativa. Quando os dois saem de cena, essa alta performance ela não consegue ser entregue da mesma forma por um cenário vasto de jogadores. Então, assim, você vai ter um jogador que vai fazer 40 gols no ano, mas esse jogador não vai chegar no final de Champions. Esse jogador não vai chegar no final nem do seu campeonato, quando ele chegar a um campeonato como o português, por exemplo. O caso do Gyökeres, né? Então, a métrica, ela sai um pouco de cena a métrica quantitativa e entra em cena a métrica qualitativa, que é assim, é abstrata. É você ver o jogador e você fala assim, eu gosto desse cara, eu não gosto desse cara. E eu acho que foi nisso que o Vinícius perdeu o Bola de Ouro, inclusive, né? E não só isso, né? Toda a formação discursiva em torno do Vinícius como o principal problema, e não a discriminação racial. Eu acho que isso comprometeu a percepção acerca da performance dele. E como a dimensão para pensar a premiação passa a ser qualitativa, depois porque não tem como mais ser quantitativo, porque a gente não vai achar um Messi e um Cristiano Ronaldo. Então acho que o que prejudicou o Vinícius foi isso. E aí você deu a bola de ouro pro Rodri. Mas enfim, né? Mas, eu não sei como a gente acabou chegando nisso, mas a gente acabou chegando nisso. E aí, eles jogaram Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Messi, o filhote do Messi, o Yamal, eles jogaram e o Cristiano Ronaldo foi campeão da Champions, e aí o programa tá levantando uma discussão, que é traçar um paralelo, comparativo entre o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Eu não acho que caiba essa comparação, né? Eu não acho que caiba essa comparação. Algumas pessoas elas fazem um exercício de assim, se esse cara, se ele quisesse, mas aí não pode falar do se, a gente tem que falar do que aconteceu, né? E aí eu acho que não cabe essa comparação. Mas enfim, eles estão fazendo, né? Messi Cristiano Ronaldo e Neymar, né? Quem mais contribuiu com as suas seleções? Esse é o ponto. Lembrar que é aquela frase do Fernando Calazans, né? O Zico não ganhou a Copa do Mundo, dane-se a Copa do Mundo, É, né? sim. Mas eu só queria colocar duas coisinhas. Não é assim, né? O Zico não ganhou a Copa do Mundo, dando-se a Copa do Mundo. Não é assim. A gente sabe que o Zico tendo uma Copa do Mundo, ele estaria uma prateleira que alçaria ele uma... Não estou dizendo que ele não joga bola, não estou dizendo que ele não foi craque, não estou dizendo que ele não foi diferente, estou dizendo isso. Estou dizendo que o título importa para a carreira do atleta. Especialmente para ele pleitear lugar entre as maiores figuras do futebol, que eu acho que seria o caso do Zico. Se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo, a gente trataria ele de uma outra forma. Que eu acho que a torcida do Flamengo gosta muito do Zico, sabe? Toda a torcida do Flamengo gosta muito do Zico e o Brasil gosta muito dele porque sabe que ele jogava muito bem. Mas faltou o título de Copa do Mundo. E isso a percepção sobre a carreira do atleta, a percepção sobre o lugar que ele ocupa, qual prateleira ele está, tudo isso é comprometido pela falta, a gente sabe disso. Então também não é assim. Ah, ele não tem Copa do Mundo, dane-se a Copa do Mundo. Mas a gente entende, né? Jogar a bola pra caralho e tal, e é isso mesmo, né? Nossa,
há lideranças negativas e positivas. O líder da seleção brasileira, mesmo não jogando, é o Neymar. Sim, sim, sem O dúvida. Neymar é referência, é o ídolo de todos os jogadores que estão lá. Veja você, ele chega com ouvindo aquela coisa, música e tal, papá, som. Mas ele qualquer jogador que a referência desses que estão lá, a referência, o ídolo deles é o Neymar. E o que o Neymar acrescenta? Então, tem um ídolo que não leva a nada. E tem um ídolo como o Cristiano Ronaldo que leva a tudo. Mas vamos dizer que em Portugal, alguém levante uma polêmica para agradar o Fernando lá, ou vocês da imprensa lá. Você da imprensa. Você é a imprensa, filho. Eusébio pode ter sido mais do que Cristiano Ronaldo, tirando a idade, em termos de conquistas, até em Copa do Mundo. Com o Eusébio, que foi considerado o melhor jogador daquela Copa, Portugal chegou em terceiro lugar. Ele foi 11 vezes campeão pelo Benfica. Ganhou a Copa dos Campeões daquela época. Você entendeu? Claro que a carreira dele foi abreviada. O Cristiano Ronaldo tem essa coisa que nós já falamos, todo mundo já falou. Ah, gente, me desculpa. Cara, é difícil comparar o Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Aos 40 anos, o empenho, a dedicação, como é que ele se prepara. É uma coisa fora do comum. Mas se você falar em termos de bola, o Eusébio pode ter sido mais jogador e mais importante até para Portugal, para a seleção portuguesa, do que o Cristiano Ronaldo. É difícil comparar épocas. É difícil comparar. Eu, sinceramente, eu não acho. Desculpa. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador europeu de todos os tempos. Europeu. Desculpa. E eu acho que, inclusive, se ele não fosse português, ele seria tratado de outra forma. Porque a Europa trata muito mal Portugal e Portugal trata muito mal todo o resto. Então, também que os dois se explodam. É difícil comparar também. A Copa, a Champions League era diferente, não tinha. Então, o Eusébio teve uma carreira mais forte em Portugal. Fora de Portugal, não. Mas é uma colocação. Tem também o fato do Cristiano Ele tá trazendo aí. Ronaldo ser o jogador da nossa era, né? Na nossa época que você vê tudo o tempo todo. Eu fico pensando se a diferença que há entre Messi e Cristiano não seja a seguinte: a Argentina se une em torno do Messi. O Cristiano Ronaldo une Portugal. É um pouco isso, na minha visão. Eu percebo isso também. Eu também percebo isso. Percebo isso também. Vou ter que concordar aqui. Em torno dele. Eu acho que... E o Neymar desune o futebol Brasil. Não, agora, Eu nem quero falar desse rapaz. Não dá. Eu acho que não tinha necessidade de trazer o Neymar pra essa conversa. Não tinha. Tipo assim, sinceramente, cara, eu acho que não tinha, sabe? Nossa. Não, mas só não deixar passar o que o Trajano falou. E é verdade, né, Danilo? A seleção brasileira e os jogadores têm como ídolo o Neymar, vamos combinar que nós temos um problema. Porque aí a gente nunca vai ter como espelho uma figura como o Cristiano Ronaldo. Sempre vai ser o Neymar. Eu vou resolver, eu vou pra noite e aqui em campo eu resolvo, eu tenho 5 helicópteros. Você sabe, ontem dei uma olhada na entrevista do Casemiro, né? Tava lá, eu fui lá. Você estava lá. Você reparou? O Casemiro, ele conviveu muito com o Cristiano Ronaldo. Ele adora o Cristiano Ronaldo. Mas quando o Casemiro fala do Neymar, você percebeu? Ele precisa estar bem fisicamente. Fala que está bem fisicamente, mas ele solta uma coisa. Então, aí em relação aos outros brasileiros, ele fala, ele é disparado melhor que os outros brasileiros. O Casemiro fala. Disparado melhor que os outros que nós temos, né? Então, como o Trajano falou, eles têm como mas acho que é quase uma... Mas assim, eu acho que isso acontece muito por causa de dentro do campo, gente. Eu acho que eles olham pro cara porque eles sabem que o cara é muito diferente jogando bola. E realmente é. Só que não é só jogar futebol, né? E no caso, assim, eu nem sei mais se isso se aplica, se essa percepção é uma percepção que faz sentido ao Neymar hoje, sabe? Porque assim, tem 2 anos que ele não joga, gente. Então assim, será que essa percepção de que ele é disparado o melhor, em que momento que ele é o melhor? Porque ele não tá jogando. Então, não sei se essa percepção do Casemiro é uma percepção, sabe? Cara, eu vou falar uma coisa aqui, que eu já falei em um outro vídeo, que eu disse que o Neymar vai sair do Santos, ele vai conseguir se queimar com a única torcida que realmente gosta dele, que é a torcida do Santos.
que ele é um grande ídolo internacional, né? Dentro desses ídolos. Só que assim, é diferente você ser um ídolo... Porque o ídolo internacional, ele não é ídolo de lugar nenhum. Ao passo que ele é reconhecido por todos os lugares, ele não é ídolo de lugar nenhum, porque ele é internacional. Então, e no caso do Neymar especificamente, passou por alguns países enfim, no Barcelona, foi pro Barcelona, mas saiu de lá de um jeito que não foi legal. A torcida gosta dele, sabe? Mas não como um super ídolo, como eu acho que ele poderia ter sido. A torcida do Paris Saint-Germain, o Neymar, na verdade, a torcida do Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain não merecia a contratação do Neymar. É uma torcida muito politizada. A torcida do Paris Saint-Germain, no final da Champions, levantou uma faixa em protesto, apoiando a Palestina. Essa torcida nunca mereceu o Neymar. Aliás, o Neymar nunca mereceu essa torcida. Nunca. Nunca mereceu. Nem a torcida, nem o time. Então, saiu de lá escorraçado, foi para a Arábia, voltou para o Santos, e eu tenho a impressão de que no Santos é o único lugar onde de fato gostam dele, ele vai conseguir se queimar. Vai conseguir. Eu tenho esse filho. E eu tenho outro filho também, pode ser que seja absurdo. Eu acho que o Neymar pode não ir para a Copa do Mundo. Eu acho que ele pode não ir. Ele pode fazer toda uma preparação e na véspera da Copa ele sofrer uma lesão e não conseguir jogar. E o Brasil ser campeão da Copa sem ele. Então, assim, seria um final de carreira muito trágico. Eu não tô torcendo para que isso aconteça não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que ele, dentre esses grandes jogadores que o Brasil já produziu, ele poderia ter o título de melhor do mundo. Eu acho que isso colocaria ele num lugar no futebol brasileiro que ele tá tecnicamente, mas que ele não tá, porque o título é o que é a chancela da qualidade, é o título. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. A chancela da qualidade é o título, não é a plasticidade, não é o número, mas é o título. Então, se o cara tem que ter bons números, tem que ter, mas ele tem que ter um título. Porque se ele não tiver, a chancela, a faixa, a taça, isso te atribui um peso, sabe? Então, assim, eu acho que ele ganha uma Copa do Mundo, ele vai pleitear um lugar que muitos outros jogadores já estão, mas que ele não está ainda. Ele está tecnicamente, mas falta o título. Então, eu acho que seria interessante para ele ganhar o título. Só que sabe o que eu acho que pode acontecer? Ele sofreu uma lesão antes da Copa, ele se lesionar na Copa, ele não conseguir jogar. Eu acho que ele vai para a Copa do Mundo, gente, com todo o respeito do mundo, quem sou eu para falar isso? Ele vai para ser banco, gente. E tá tudo certo. Porque não dá mais, ele não tem condição física para jogar. Não dá, ele consegue jogar meio tempo. Ele consegue. E tá tudo bem, eu não tô falando isso assim, como se eu estivesse escaralhando com ele, não. Não, claro que não. Claro que não. Não tô falando isso como se eu estivesse escaralhando com ele, muito pelo contrário. Coloca ele no banco, deixa ele lá. No momento que o jogo estiver muito difícil, ele tem muita qualidade. 1, 2 ou 3 lances, ele consegue resolver alguma coisa. Você põe ele no segundo tempo, no primeiro tempo do jogo e tal, deixa ele ali 20, 30 minutos, pronto. Ele pode ser útil assim, sabe? E é assim que eu acho que ele vai ser útil na Copa, se ele for. Porque eu tenho a impressão que ele não vai estar na Copa. É a impressão que eu tenho. É disparado o melhor. Veneração do Neymar, jogadores da seleção. Não é interessante para ninguém criticar o Neymar, ainda mais o jogador na seleção brasileira. Ninguém vai comprar essa briga. Então, eu acho que é isso. Ele no confessionário talvez falasse outra coisa. Olha, seu padre, eu acho que realmente ele joga pra caramba. Talvez pensasse outra coisa. Eu acho... Acho que o Endrick faz isso. Acho que o Endrick não só critica, como o Endrick ameaça a imagem do Neymar na seleção. Porque eu acho que potencial futebolístico ele não tem, mas potencial midiático o Endrick tem demais, cara. Tipo assim, ele tem muito potencial midiático. Muito. E eu acho que o Neymar sabe disso. Entendeu? E é claro que o Neymar joga muita bola, mas ele também tem ele sabe muito trabalhar a mídia. E isso é diferente, isso, né? O jeito de olhar pro atleta, tal, o lugar que ele ocupa, tal. E eu acho que o Neymar e o Endrick, eles não se dão bem, sabe? Talvez porque o Endrick não tem essa subserviência que os demais jogadores têm ao Neymar. O Endrick já falou, né, que o grande ídolo dele é o Cristiano Ronaldo, que, enfim, todo o trabalho tem, né, toda essa imagem da pessoa que, sei lá, que o Cristiano Ronaldo passa, né, que é um cara, assim, super esforçado, que, porra, metódico, pragmático, não sei o quê. E aí eu acho que isso pode não satisfazer o Neymar, assim, sabe?
E, cara, eu vou te falar, a impressão que eu tenho é que os caras, eles tratam o Neymar meio que, assim, de um jeito muito... Enfim, inclusive eu acho que isso, eles tratam o Neymar assim, eu acho que isso, além de pôr o Neymar em um lugar, põe também esses mesmos atletas em um lugar, porque quando eles dizem que o Neymar é o melhor, que não sei o que, eles se eximem da responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira e precisar entregar uma performance que seja correspondente a, por exemplo, o que eles entregam nos clubes. Então, quando eles dizem isso, eles se eximem da responsabilidade. Quando o Vinícius Júnior é melhor do mundo, tem um prêmio de melhor do mundo, e ele afirma, por exemplo, que do plantel da seleção brasileira o melhor é o Neymar, ele está dizendo assim, não, estou tirando de mim a responsabilidade aqui, sabe? E eu acho isso muito complicado. Muito complicado. Acho que diante do microfone ali, todo mundo vai encher a bola. Todo mundo. Gente, a gente estava discutindo há pouco tempo a influência desse jogador, do seu staff, com relação à contratação não do técnico da seleção. Esse nome aqui ele não gosta. Então, se o jogador vai comprar essa briga, o Casemiro voltando agora, seria uma ingenuidade dele. Não, enche a bola do cara. Agora, é aquela coisa, o talento é uma coisa. Na prática, o que funciona, não funciona, não joga, pô. Não entra em campo. É impressionante como se discute tanto sobre isso, sabe? Como esse assunto volta na pauta. O cara não joga, bicho. O cara não consegue entrar em campo. O cara não consegue render nem. O cara foi eliminado pelo CRB. Vai, Barroca. Porra, não dá. Sabe? Discutir com o torcedor do Botafogo, discutir com o torcedor do CRB. Esse é o momento dele. Agora, acho que o jogador não vai comprar essa briga. Ninguém compra. Porque é um respeito excessivo. Porque, falando sério, nunca fez nada grande pela seleção brasileira. Embora pudesse fazer. Não fez grande... Aqui o Mauro... Vocês consideram a Olimpíada uma coisa grande? Tipo assim, tô perguntando real. Vocês consideram a Olimpíada uma coisa grande? Porque foi o que ele conquistou, né? Olimpíada, né? Vocês consideram... E que o Brasil não tinha, né? Vocês consideram uma coisa grande? De Copa do Mundo. Copa América, o Brasil ganhou 19 sem ele. Com ele em campo, nem foi culpa dele, foi culpa mais do Tite, time mal montado. Tudo perdeu aqui para a Argentina naquela Copa América da Covid. Uma Copa do Mundo ele virou meme porque ficava rolando lá, era Caicá, lembra? Aparecia ele rolando, atravessando o planeta Terra, né? Aquelas coisas. Talvez tenha sido o primeiro grande meme do futebol, tenha sido aquele, 2018. Na Copa de 2022, passou a Copa inteira tentando fazer aquele gol que ele fez contra a Croácia, tentando várias vezes aquela jogada. Muitas vezes não passava a bola para os companheiros, até que fez. Que inclusive teve uma bola que ele virou para chutar como se fosse um 9, que eu acho que era para ele ter devolvido pro Vinícius. O Vinícius solta nele e o Vinícius solta nele. Eu não sei se a gente vai conseguir achar o lance, mas o Vinícius solta nele e tá descendo para finalizar. O Neymar vira e bate. E tem uma coisa que o Vinícius falou que eu achei super interessante, tá? Inclusive que quem organizou o vídeo é um mano meu que chama Douglas, que a companheira dele é daqui de Natal, tal, e que ele trabalha com o time do Vinícius Júnior, assim, de mídia e tal. E ele aparece, inclusive, na série, na Doglones. E ele tava me falando que ele... Enfim, não vou falar nada disso. Pelo amor de Deus. Que aí eu me complico. Pelo amor de Deus. Eu achei super interessante o Vinícius falando assim, tira o Neymar, cara. Era pra ter tirado nele e voltava a gente ali, pronto, não precisava. Porque o Neymar tava isolado lá na frente. Isso é muito maluco, assim, porque o Messi contra a França, a Argentina ganhando de 3-0, 3-0 não, 3-1, 3-2, se eu não me engano. E o Messi tava correndo pra marcar, filho. E o Neymar tava lá, com 1-0, tava paradão lá, esperando receber a bola. E dando ordem, assim, e lá, parado. Sabe? Eu acho isso muito maluco, assim, eu sinceramente, entre outras coisas também, assim. Como é que você tem um cara como ele, por exemplo, né? O primeiro pênalti não era... Não, eu vou bater o último pênalti. Claro, se alguém perder, a responsabilidade não, né? Não chega até mim. Foi o que pareceu, entendeu? Enfim, complicado. Né? Fez o gol, mas não adiantou nada, porque a Croácia eliminou a seleção brasileira. Não bateu pênalti. Quer dizer, porra, cara, o que ele fez da seleção brasileira para merecer isso tudo? A única coisa que ele consegue se defender é o maior goleador, é o número, né? Ele é o maior goleador da seleção. Porque passou a carreira inteira jogando contra a Bolívia, Venezuela, os times aqui da América do Sul, porque só se joga contra eles. O Brasil, muitos jogos, né? Pega a média de gols dele do Pelé, o Pelé ganha de lavada. E aquela coisa, teve essa dedicação. Outros talvez não tenham conseguido tanto, mas se dedicaram mais. Sim. Sabe, tentaram mais. Sem dúvida. Buscaram mais. A questão é que eu acho que a insistência do Neymar é muito porque, desde quando ele surge, não tem nenhum outro jogador que surge com esse potencial. Assim, mesmo o Vini, o Rafinha, que vocês falaram, outros jogadores que podem ser craques, que podem até ser, eles podem ter uma carreira muito maior do que a do Neymar, porque se eles se dedicarem fisicamente e tudo mais. Agora, é aquela coisa que você olha e você fala do abençoado, eu acho que desde o Neymar... Não, eles podem ter, não.
Eles podem ter, não, tá, gente? Isso aqui vai me desculpar, eu sei que isso aqui vai, enfim, muita gente vai discordar de mim. Sumi, caramba. Sumi, peraí. Peraí que eu sumi. Não é minha câmera não, gente, é o OBS. Tá aí, sumi, mas voltei. Muita gente vai discordar de mim agora e pode discordar. Na minha concepção, Vinícius Júnior já é maior do que o Neymar. Em carreira, é indiscutível. 2 Champions, 2 finais, 2 gols em finais, um dos maiores assistentes da competição. Pra mim é indiscutível. A carreira do Vinícius já é maior do que a do Neymar. Desculpa. Pra mim já é. Assim, quem quiser discutir e tal, tudo certo. Mas, na minha cabeça, faz muito sentido. Não tem, pra mim, pelo menos, não tem ninguém do Brasil que nasceu com essa questão do talento. A questão é que a gente sabe, o Neymar pegou o talento e jogou no lixo porque ele não se dedicou. Ninguém mais consegue acreditar que ele vá conseguir jogar o melhor dele agora, ainda mais depois do que ele tem feito no Santos e do que ele está fazendo na carreira para se recuperar e tudo mais. Então eu acho que essa é a insistência. E é curioso porque a gente fala do Casemiro, o Danilo, o Daniel Alves, o Thiago Silva, todos esses caras mais velhos, eles ainda falam muito do Neymar. O Casemiro falou isso, embora eu tenha achado já curioso, ele pela primeira vez eu ouvi o Casemiro falar, mas precisa estar bem fisicamente, precisa cuidar da cabeça. Ele ainda fez uma ponderação que a gente não está acostumado a ver perto de outros. Fato. Agora, o Estevão, 17 anos, a primeira entrevista dele, ele fala, eu quero jogar com o Neymar. Então, assim, também é curioso como isso vai dos caras mais velhos, dos caras mais novos. E justamente por isso que eu acho tão bom ter o Ancelotti. Que durante todo esse tempo o Ancelotti... Porque assim, cara, vamos lá. Trouxe o Ancelotti, tudo bem. O primeiro treino que o Ancelotti foi dar na seleção, um treino televisionado. Um treino todo aberto. Então, tu trouxe o cara para uma colônia de férias ou tu trouxe o cara para trabalhar? Porque tem isso também. Não é assim, trouxemos o Ancelotti. Tá tudo certo. Mas quais vão ser as condições que a gente vai oferecer para o Ancelotti para ele implementar um trabalho que seja decente? Porque, de repente, no primeiro treino do cara na seleção, tava lá a Disney, todo mundo filmando, todo mundo no treino aberto. E que, inclusive, eu sei que saiu, porque enfim, isso foi noticiado, né? De que ele não gostou disso. De que ele não estava satisfeito, que não era o que ele estava pretendendo. Então, assim, tu trouxe o Ancelotti para ele ser um refém da CBF? Tu trouxe o Ancelotti para uma colônia de férias? Ou tu trouxe o cara para gerir o projeto completo, para dizer como é que tudo vai acontecer? Porque se tu trouxe o cara para ser refém, se a instituição, por exemplo, trouxe o cara para ser refém dela mesma, então eu acho que não vai funcionar. Agora, se trouxe o cara para deixar ele trabalhar do jeito que ele quiser, tipo assim... E tem um outro ponto também, tá? Que eu acho que... O Ancelotti é italiano, né? Se eu não me engano. A Itália tem 4 Copas. Se a Itália for para uma Copa do Mundo e não ganhar, eu acho que o torcedor italiano vai ficar assim, ok, a gente tem 4. Se o Brasil for para uma Copa e não ganhar, é um fracasso. Não importa de que modo. Se o Brasil... Vamos imaginar que o Brasil foi para a Copa do Mundo agora... Passou da fase de grupos, goleando todo mundo. Passou das fases eliminatórias, goleando todo mundo. Chegou na final, perdeu de 1-0. Fracasso. E eu não sei se o Ancelotti tem dimensão disso. Eu não sei se ele tem. Talvez um torcedor estrangeiro que estivesse no Brasil entendesse como o brasileiro experimenta o futebol. Mas um cara de fora, eu não sei se tem essa dimensão. E aí eu acho problemático. Eu acho, mas enfim. O Ancelotti conseguiu meio que filtrar, ficou assim, a gente ficou por 10 dias na cobertura, nos treinos que eu fui, na porta do hotel, a gente falava de Ancelotti, todo mundo falava de Ancelotti, ninguém falou de Neymar, tá falando do Neymar agora, começou a falar agora, 2 e 3 dias depois. Então... Começamos a falar do Neymar por causa do Cristiano Ronaldo. Exato, Cristiano. Né? Começamos a falar do Neymar. Agora, o que eu queria colocar, e a conversa saiu mais para ele, Neymar jogando ou não jogando, foi em relação à liderança. A liderança nefasta do Neymar em relação à seleção brasileira, ao futebol brasileiro. Coisa que o Cristiano Ronaldo, com aquela liderança, ali tá falando, na hora de bater um pênalti, no banco, não sei o quê, é uma liderança positiva. Existem lideranças negativas. O Neymar não é.
é exemplo pro Estevão, mas não é exemplo pro bom futebol. Neymar é liderança só técnica, né, Trajano? É uma liderança técnica, não é uma liderança de grupo, Agora, Juca, essa é de uma grande bucha, vamos dizer assim, para o nosso Ancelotti resolver. Porque é bom que o time comece a jogar bem, para a gente não ficar falando, mas se tivesse o Neymar, hein? Porque com o Neymar aí podia ser melhor, já que os jogadores gostam tanto dele e tudo mais. Não, mas quando o Neymar jogava, e faz tempo que ele não joga, ele era o capitão do time da seleção, não, né? Foi Thiago Silva, Marquinhos. É um cara que eu acho que vai ganhar muito espaço agora na seleção, assim. Vai ganhar muito espaço não, assim, mas vai ser percebido de um outro jeito, tá? Inclusive por ele mesmo. É o Marquinhos, tá? Gente, o Marquinhos, ele é muito bom, cara. O Marquinhos é muito diferente. Ele é muito bom zagueiro, sabe? E eu acho que, diferente do Neymar, o Marquinhos conseguiu... Pô, a entrevista que ele dá chorando no final da Champions é uma coisa assim... Meu irmão, ele puxou o torcedor pra dizer assim, me façam ídolo. Eu quero ser ídolo dessa torcida, eu quero que vocês me reconheçam. Eu quero que vocês me respeitem como eu respeitei o clube, como eu respeitei a história do clube, como eu estive aqui todos esses anos, sabe? E eu acho que isso traz ao Marquinhos uma coisa que é assim, colocar ele numa posição diferente. Enfim, de todos esses jogadores aí que vestem a camisa da seleção brasileira. Então eu falei que a gente ia falar de futebol, tá aqui o nosso quadro, tá certo? Se você gostou disso aqui, curte, e vai ter mais também. A gente tem a pretensão aqui de expandir a nossa linguagem aqui, inclusive sobre mais assuntos, né? E, enfim, curtam aí. Se vocês curtiram, curtam.